Provérbios capítulo de número 20, verso de número 18. Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 18. Provérbios 20, verso de número 18. Amém. Provérbios 20, versículo de número 18. Diz assim: cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Amém? Então aqui o escritor de Provérbios, ele nos diz que cada pensamento, ele se confirma com conselho. O conselho bom sempre é bem-vindo em nossas vidas, principalmente quando ele vem do Senhor, quando ele vem de Deus. Ele diz assim que com o conselho todos os pensamentos são confirmados, né? Nós sabemos que pensamento é a mesma coisa que planos também, projetos. Aquilo que você tem em mente é um projeto que você tem, é um plano que você tem. Então ele diz assim: se você tiver conselheiros, se você ouvir o conselho, os seus pensamentos, os seus planos, seus projetos, eles serão concretizados, confirmados, estabelecidos. Eu sei que talvez você diz assim: pastor, eu tenho grandes planos para minha família, grandes projetos para minha casa. Eu sou uma pessoa que luto para que o melhor de Deus venha estar no meu lar. Eu luto para que sempre a vontade soberana do Senhor, ela se cumpra na minha vida. E aí ele nos diz: se nós pararmos para ouvir o conselho que vem do Senhor, nós vamos realmente ver os planos que nós temos sendo concretizados. Deus, ele vai nos instruir de maneira que nós venhamos alcançar aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos. Hoje você está aqui, você tem um sonho para a sua família. Qual é o sonho que você tem? De ver a tua família na presença de Deus, de ver toda a tua casa, né, na presença do Senhor, salvos por Cristo Jesus. E se nós pararmos para ouvir sempre o conselho de Deus, ou aquilo que Ele tem para nos ensinar, nós sempre vamos dar um passo para a concretização desse sonho, desse projeto. Quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós estamos afastando a cada vez mais daquela bênção e daquela vitória que Deus, ele quer nos dar. Então, se eu parar para ouvir o conselho que Deus tem para me dar, porque às vezes a gente fala assim: pastor, mas eu sei como lidar com a situação da minha família, eu sei como resolver aquele problema, só que nós não sabemos, nós achamos que sabemos. E a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Nós temos que sempre nos colocar diante de Deus e falar: Deus, como que eu vou lidar com esse problema hoje? Surgiu uma situação aqui na minha casa agora, um problema grave. E agora o que eu vou fazer diante de tudo isso? Meu Deus, como que eu vou solucionar essa situação? E Deus, ele vai nos dar o conselho, de maneira que nós não venhamos comprometer o nosso sonho, de ver a nossa família na presença de Deus. Ele diz também que com bons conselhos se faz o quê? A guerra. Quando você tem bons conselhos, você é bem sucedido na batalha. Você não perde uma só batalha se você tiver bons conselhos na sua vida. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que na época dos reis, os reis sempre tinham ali os seus conselheiros, pessoas sábias que estavam ali sempre aconselhando o rei com estratégias para eles poderem vencer, né, o exército inimigo, e também sobre coisas, né, do dia a dia ali do reinado. Eles davam conselhos sábios ali para o rei. Hoje nós temos como conselheiro o Espírito Santo. Se nós buscarmos e atentarmos para os conselhos que Ele nos dá, nós seremos bem-sucedidos na hora da batalha, na hora da luta. Às vezes nós, por não termos bons conselhos da parte do Espírito Santo, o que acontece com a gente? Nós acabamos que entramos na briga errada, na luta errada. E aí o que acontece? Nós perdemos para o nosso adversário. Um dos conselhos que às vezes nós muito rejeitamos na nossa vida é: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades.
E antes deste conselho, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o nosso inimigo, ele age com astúcia, ele age com inteligência. As obras que ele faz, ou as armadilhas que ele arquiteta contra nós, ele faz com inteligência, ele faz com sagacidade, ele trabalha de maneira que nós íamos cair em suas armadilhas. Agora, se nós não tivermos bons conselhos, sempre nós vamos perder a batalha, sempre o inimigo vai conseguir ter vantagem sobre nós. Nós temos que entender que a nossa luta, a nossa batalha não é contra aquela pessoa da nossa família que às vezes nos chateia, não é contra aquela pessoa da família que às vezes nos contraria, ou que às vezes faz a gente ficar triste ou aborrecido às vezes. A nossa luta é contra aquele mal que influencia a ela ter aquela atitude. Se nós entendermos isso, nós já vamos começar a lutar da maneira certa. E quando a gente começa a lutar da maneira certa, com as armas certas, nós começamos a obter vitórias no nome do Senhor Jesus. Por isso que ele está dizendo assim, com bons conselhos se faz a guerra. Se você tiver bons conselhos, você vai conseguir sair bem sucedido na hora da batalha. Você vai conseguir vencer o teu inimigo em nome de Jesus. Às vezes a falta de sabedoria faz a gente tomar decisões precipitadas. A falta de conselho faz a gente agir de maneira precipitada, pondo tudo a perder. Então nós temos que ter bons conselhos na nossa vida, para que nós possamos ser bem-sucedidos no nome de Jesus. E para que os teus projetos, teus planos não venham ser comprometidos. Deus, Ele